Pedro ou Felipe Luiz, quem está certo aí nessa história, né, nessa treta recente aí que rolou no Flamengo e que vem aí realmente tomando espaço em todos os tipos de meio de comunicação, em redes sociais, só se fala disso, né, cara? Realmente aí pós declaração do Felipe Luiz, aquilo se expandiu de uma forma aí que todo mundo tá querendo saber quem é que está correto. É o Pedro, é o Felipe Luiz, ele tá certo daquela declaração. Antes da gente ir para esses pontos de quem na teoria está certo ou não está certo, a gente vai fazer aqui um breve resumo de como é que essa treta foi se perpetuando. E aí eu não vou entrar nos méritos aqui das resenhas que o pessoal do Instagram, do Twitter estão resgatando de alguns momentos que o Pedro tretou, né? Eu teve uma brincadeira mais ríspida ali com o Felipe Luiz, né? Aquilo ali acontecendo no dia a dia. Eu vou pegar realmente desse acontecimento mais recente, que é o que é mais importante pra gente aqui no vídeo, tá? Tudo começou no Mundial. O Mundial, Pedro, ele imaginava ser melhor aproveitado, né? Até pela questão do holofote, né? Tudo que o Mundial se tornou, então ele realmente, né, esperava aí ter jogado mais minutos. E aí, se a gente for pegar os números do Pedro no campeonato, cara, eu vou estar utilizando aqui o SofaScore, tá? Como os dados aqui para estar trazendo para vocês tudo corretinho, né? O SofaScore é um aplicativo aí de futebol que é muito bom, né? Um dos melhores, ou talvez o melhor aplicativo de futebol para a gente acompanhar aí estatísticas e demais questões. Se a gente for olhar no SofaScore, cara, o Pedro, ele começou 2 jogos de titular. E aí você fala, pô, Marley, mas 2 jogos de titular não é ruim, né? Já que o Flamengo foi eliminado nas oitavas, então o Flamengo jogou ali 4 jogos, né? Então ele teria sido titular em 2. Então ele jogou metade dos jogos, não foi tão mal aproveitado assim. Mas se a gente for pegar esses jogos, né, os jogos que o Pedro ele se apresentou, foi contra o Esperance da Tunísia, né, não é um jogo tão hypado assim, e o outro foi contra o Los Angeles, né, FC lá dos Estados Unidos. Também não foi um jogo tão hypado assim. Nesses 2 jogos o Pedro ele não fez gol nem deu assistência, né? Ou seja, ele passou aí o Super Mundial em branco, tá? E ele teve aqui uma média de minutagens por jogo de 49 minutos juntando esses 2 jogos. É como eu falei para vocês, é muito pouco, cara. Ele simplesmente jogou aqui um tempo de cada jogo, né? Basicamente foi isso, ele jogou um tempo de cada jogo. E aí no jogo mais importante do Flamengo, no sentido de pô, ganhar uma moral, de ser elogiado, que foi aquele 3-1 no Chelsea, ele até entrou no jogo, só que ele entrou mais de 90 minutos, né? Ou seja, ele já entrou ali nos acréscimos do segundo tempo, ele não chegou a ficar 3 minutos em campo, então assim, é até irrisório comentar esse jogo que ele teria entrado, mas se quiser forçar a barra, a gente pode dizer que ele jogou 3 jogos, né? Embora nesse jogo contra o Chelsea, o jogo já estava definido 3-1, já estava tudo bem encaminhado, e ele entrou ali bem no finalzinho mesmo. Então, na prática, o Pedro jogou 2 jogos, com a média de 49 minutos, o que daria ali um tempo por jogo, né? E o jogador entendeu que merecia mais tempo, que já estava bem melhor daquela contusão grave que ele teve recentemente, então por isso ele poderia ter sido melhor aproveitado. Isso não aconteceu. Aí teve aí as sequências de acontecimentos que foi aumentando essa treta. Primeiro deles foi o movimento ali, onde o dirigente do Flamengo deixou claro para o Mauro César Pereira, né, um jornalista aí da Jovem Pan, de que o Pedro estava assim como um dos atletas que o Flamengo poderia vender nessa janela, né? Ele disse que o Pedro não era intocável e que como o desempenho dele, os últimos desempenhos deles recentes não tinham sido tão bons quanto a diretoria do Flamengo esperava, que ele poderia ser vendido de até um valor, né? 15 milhões de euros era um valor que o Flamengo esperava aí que pudesse vender o Pedro, caso chegasse alguma proposta. O Pedro não entendeu isso muito bem, isso vazou para a mídia, e aí começou vários portais a falar sobre, ele se incomodou com isso, porque até então, depois que ele deu a declaração dele no Instagram, falando sobre a declaração do Felipe Luiz e falando sobre toda essa treta, ele deixa claro que aquilo ali meio que abateu ele, deixou ele um pouco chateado com o que estavam falando, e isso fez com que ele começasse a desempenhar muito mal nos treinos, cara. Ele começou a desempenhar muito mal nos treinos, isso dito
não só pelo Felipe Luiz, mas até por outros atletas também, que inclusive o próprio Pedro falou que ele não estava desempenhando bem nos treinamentos, né? Começou a não dar mais aquele sangue, né, cara? A realmente ali se portar bem nos treinamentos. E isso levou aí o Felipe Luiz a tirar ele de uma lista de relacionados, né, galera? Que é muita coisa, cara. O Pedro, ele não foi nem sequer relacionado, né, pro jogo contra o São Paulo ali, que o Flamengo acabou vencendo por 2-0. E o Pedro nem no banco tava. Isso daí chamou a atenção de todo mundo, já que as condições físicas do atleta são boas, né? O Pedro tem totais condições de jogar, não tem nenhum problema de contusão. Foi uma escolha técnica, né, de um centroavante aí que para muitos é o melhor do Brasil, ele no seu 100%, é o melhor centroavante do Brasil. Alguns, né, até colocariam ele como titular da seleção brasileira. Acho que isso agora, não só pela treta, mas também pelo João Pedro lá, que tá no Chelsea, deve baixar um pouco, né? Essa é a questão aí de várias pessoas pedindo o Pedro como 9 da seleção. Mas chamou muita atenção realmente ele ter ficado ali, né, fora, né, dos relacionados pro jogo. Então, isso daí realmente repercutiu bastante. Aí teve a entrevista do Felipe Luiz. Eu acredito que se você chegou aqui nesse vídeo, você já viu essa entrevista do Felipe Luiz, né? Onde ele fala lá que ele usa palavras como lamentável, né? Esse comportamento do Pedro foi lamentável e ridículo, né? Foram palavras que ele utilizou para essa questão do Pedro não estar levando os treinamentos a sério. Disse, inclusive, que estava treinando no tom de deboche, né? Então isso aí caiu muito mal pro Pedro, né? A própria torcida começou a criticar muito o jogador, porque é uma postura de mimado, né? Porque ali ele, na teoria, não jogou a quantidade de vezes que ele entendia que ele merecia jogar, né? Ou que, pelo motivo de ter vazado uma possível informação que o Flamengo poderia vender ele reagir tão mal, né, e começar meio que a boicotar, não boicotar o treino, né? Mas boicotar ele mesmo. Porque no momento que ele começa a treinar mal, ele saiu no meio de um treinamento, né? E aí o Vene Casagrande, ele trouxe essa informação de que no meio de um treinamento lá, ele saiu sem avisar ou sem falar o motivo, simplesmente deu as costas pro treino e foi embora. Isso daí também caiu muito mal. Inclusive, o Felipe Luiz chega a conversar com ele, né? Antes do Felipe Luiz ir pra mídia e soltar todas aquelas palavras lá, aquela declaração forte que ele falou do Pedro, ele teria conversado com o Pedro antes disso, né? Deixado claro pro atleta que aquele comportamento dele iria ter resultados, né? No caso ali, iriam ter consequências, e teve, que foi a não relação do jogador pro jogo contra o São Paulo. E aí, cara, depois teve essa declaração do Pedro agora, mais recente. O Pedro não pediu desculpa, né? Isso aí também caiu mal pra torcida. E tem muitas pessoas que defendem o Pedro, assim como tem muitas pessoas que defendem o Felipe Luiz. Não tem isso aí eu tô falando da opinião pública, tá? Não tem um dos dois que estejam 100% certo, pelo menos quando a gente para pra acompanhar aí, né, os meios de comunicação. Não tem, poxa, todos os jornalistas estão apoiando o Felipe Luiz e contra o Pedro, todos os jornalistas estão apoiando o Pedro e contra o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe, ele estava correto até a declaração dele. Eu acho que a gente tem um problema aqui no futebol brasileiro ainda, que é os jogadores serem extremamente mimados. Então, qualquer tipo de crítica, né, o jogador, ou ele já quer derrubar o técnico, ou ele já não quer treinar, ou ele começa a dar migué, e ele já não leva a sério, sendo que o principal compromisso do jogador deveria ser com o clube. O Pedro não tá treinando no Flamengo simplesmente treinando pro Felipe Luiz, ele tá treinando para trazer resultados para o Flamengo, né? Isso deveria ser o pensamento inicial dos atletas, né, no seu clube, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então o Pedro aí agiu dessa forma, então tá treinando separado do grupo, né? A gente vê ali informações, até o treino do Flamengo que foi disponibilizado aí, ele tá treinando separado do grupo. E não tem aí nada cravado de que o jogador ele vai continuar ou não no Flamengo. As últimas palavras, né, o último pronunciamento do Felipe Luiz, por incrível que pareça, ele deixou claro que se o jogador tiver disposto a levar o treino a sério, querer recuperar o espaço dele no time, que o Felipe Luiz não vê problema nenhum em escalar ele, que eles não precisam ser amigos, bastam ser profissionais.
que se o Pedro dá resultado nos treinos e quando entrar no jogo dá resultado nos jogos, que ele não vê problema em o Pedro voltar até, quem sabe, a ser titular do Flamengo, já que ele diz que ele leva em conta aí meritocracia, né, como os jogadores estão, então não seria ali por um desentendimento que ele iria privar o atleta de jogar e aí automaticamente meio que prejudicar o Flamengo por um desentendimento ali com o jogador. Essa postura do Felipe Luiz foi até boa, só que o que pegou realmente foram as palavras dele ali, né? O pessoal achou que ele pegou muito pesado, né? Muitos jornalistas aí caíram em cima dele, e até então todo mundo dava 100% da razão ao Felipe Luiz, né? Depois dessa declaração, o pessoal meio que deixou isso de lado. Eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham desse caso Pedro e Felipe Luiz. Quem vocês acham que estão certos? Eu tenho meu ponto de vista, cara. Até então, pra mim, o Felipe Luiz ele tava certo, porque o Pedro, cara, quem foi o jogador que nunca passou por um período de banco, né? Principalmente depois de uma contusão, né? Independente de qual seja o torneio. Ou qual foi o jogador que não tiveram ali especulações dele saindo do clube, que o clube queria vender para não sei aonde, né? Então, assim, ele ter se deixado abater por essas coisas de fora, né, do Flamengo, ou que saíram do Flamengo e repercutiram na mídia, ele se deixou abater a ponto de manguear no treino, aí realmente mostrar que o jogador, ou ele é muito mimado mesmo, ou ele não tá com a cabeça boa, porque, cara, isso daí é o básico que o jogador ele vai passar, e se o cara não tiver cabeça para enfrentar essas condições aí me perdoe, né, cara, não tem talento que segure, né, por mais talento que ele tem. Inclusive o Flamengo se pronunciou dizendo que a intenção é recuperar o atleta. Então eu tô curioso para ver como vai ser o futuro do Flamengo aí com os dois trabalhando juntos, né? Não sei como é que eles vão lidar com a situação, cara, se isso não vai respingar em outros atletas. Realmente eu tô curioso para ver se eles vão ser maduros o suficiente para entenderem que isso daí foi um episódio, né? Que o Pedro agiu de forma imatura e de que o Felipe Luiz também agiu de forma muito ríspida, né? Eu concordo que o jogador não tem que ficar sendo alisado ou passado a mão na cabeça toda vez, mas também eu entendo que teve coisas ditas ali que não eram necessárias. Só de expor o jogador já era um recado muito forte, aí ele usou aquelas palavras lá, medíocre, lamentável, putz, cara, pegou na alma ali. O Felipe Luiz foi sem massagem nenhuma. E aí eu tô vendo muita gente falando assim, mas isso daí é porque o cara ele tem um pensamento europeu. Cara, a gente sabe, o Felipe Luiz conviveu muito tempo lá na Europa, então isso é até natural que ele pense de algumas formas como o europeu ele pensa lá futebol, mas ele tem que lembrar que ele tá no Brasil, né? Aqui os jornalistas brasileiros não são jornalistas europeus. Os torcedores brasileiros não são os torcedores europeus, os dirigentes brasileiros não são os dirigentes europeus. Então tem uma diferença muito grande de como se vê e se cobra futebol aqui no Brasil e de como se vê e se cobra resultado lá na Europa. Né? Aqui a cobrança ela é muito maior. E hoje o Felipe Luiz está muito respaldado porque ele vem fazendo um trabalho fantástico no Flamengo, cara. Fantástico mesmo, né? Líder do Brasileirão, tá muito bem na Libertadores, apesar da fase de grupos ali turbulenta, né? Mais importante é que passou. Então, assim, vamos ver aí o que é que vai se desenrolar nesses próximos capítulos. Mas, por enquanto, dá pra dizer que tá dando pior para o Pedro, né? Muito por conta do ótimo, excelente trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. Mas a gente sabe como funciona aqui no Brasil, né? 2 deslizes, vamos supor que, sei lá, aconteça, o Flamengo joga muito, mas é eliminado das oitavas da Libertadores. Pode acontecer, né? O Flamengo joga bem ali e tal, não é nenhuma coisa que o Flamengo jogou horrível, mas foi lá e perdeu. Tomou 1-0 no jogo, outro jogo ficou 0-0 e foi eliminado. Cara, eu não tenho dúvida que vão ter torcedores, jornalistas, querendo a cabeça do Felipe Luiz, né? E aí as coisas se invertem. Aí se o Pedro estiver lá e não entrar no jogo, aí eu vou começar a falar aí, ó, se tivesse usado o Pedro, ficou de birra com o jogador, agora o time perdeu, por causa de birra de treinador tem que sair. Então assim, ele entrou num terreno perigoso, né? O Felipe Luiz, por mais inteligente que seja, ele é ainda um treinador jovem, né?
segundo trabalho dele como treinador, mas se a gente quiser colocar o primeiro, né, como profissional, porque o anterior foi na base do Flamengo ali, onde ele foi muito bem também, mas assim, no profissional, o primeiro trabalho dele. Então, por mais inteligente, vivido que o cara seja como jogador, como treinador, são muitas coisas diferentes, né? Então ele vai ter que lidar com algumas condições aí, inclusive com birra de jogador, com jogador mimado. Isso daí também são coisas que o Felipe Luiz ele vai acabar tendo que passar, tá bom? Mas é isso, clã, não vou me estender mais. Deixa esse like para fortalecer o canal, se inscreve se não for inscrito. Aqui a gente fala tudo sobre o mundo de futebol, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Então, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei até a você entender melhor o que está acontecendo nessa treta, se inscreva no canal, vem fazer parte da família. O canal é um canal aí que a gente começou há pouco tempo, mas que tem aí em mente projetos muito bons, muito maneiros aí e, putz, vocês vão ter muito entretenimento aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu quem assistiu até aqui, tamo junto, até a próxima e fui!